Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus 25, verso 1. Tchau, bem. Não vai ficar aqui sentadinho? Mateus 25. Glória a Deus. Amém? Então o reino do céu será semelhante, está com eco esse microfone, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Pode se sentar, querido. Pode se sentar e, de preferência, se levantar só se for extremamente necessário. Amém? Glória a Deus. Quando nós começamos a louvar nessa noite, o Espírito Santo me deu uma visão muito clara a respeito de algumas coisas no mundo espiritual. Nós começamos a louvar e algumas pessoas não conseguiam se mexer. Nós começamos a louvar e eu via o inimigo apertando algumas pessoas. Essa questão de apertar por fora, do lado de fora, é oprimir. É oprimir. E aí eu comecei a repreender e questionar e clamar ao Senhor o que seria aquilo. E Ele disse que são as legalidades. Eu não sei qual legalidade possa haver na sua vida. Eu não sei qual problema não resolvido na sua vida. Eu não sei. Mas Deus conhece. Então, se você sentiu essa opressão nesse momento, comece a rejeitar. Põe tua vida em ordem. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso. Esses dias nós temos falado muito de arrependimento, de pecado, de conserto, de preparação para a volta de Jesus, amém? Porque Ele está voltando, diga assim: Jesus está voltando. Amém? Nós temos que ter convicção disso e caminhar dessa maneira, esperando a qualquer momento, prontinhos. E isso também faz parte desse preparo. Então comece quando você chegar à igreja, até antes de vir para a igreja, quando você fizer a sua inscrição para o culto, comece a se preparar o seu coração, para que você não seja achado despercebido, como aqui foi, e o inimigo venha te oprimir e te impedir de louvar, de adorar, de exaltar o nome do Senhor e preparar o seu coração para a palavra. Amém, irmãos? E aqui nós meditamos nessa parábola das 10 virgens, e eu quero definir com você o que são nécias, o que são prudentes. Porque às vezes a gente começa a ler a palavra várias vezes, e é uma parábola muito conhecida, né? E nós não entendemos muito bem o que significa isso. E hoje nós vamos ter que colocar em prática e aplicar tudo isso na nossa vida. Então eu quero definir com você o sentido da palavra nécia. Eu estava olhando a Karina. Você está boa, filha? Tudo bem? Emagreceu, né, Cid? Tadinha. Você está zerada já? Que bom, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Eu ainda olhei você entrando. Falei, nossa, preciso falar com a Karina, e não deu. Nécias. Olha a definição da palavra. Do nécio: não é muito inteligente, meio burrinho, ignorante, irresponsável. Olha que coisa.
Porque às vezes a gente pensa que a gente vai lendo a Bíblia assim, passando batido, né, nas palavras. Eu, principalmente, que eu tenho muita pressa, sabe, Fabrício, quando eu vou fazer as coisas, que desespero. E às vezes a gente vai passando batido, nécias, não muito inteligentes, ignorante, irresponsável. Isso é nécio. Agora o prudente, olha que interessante como que a palavra de Deus é muito bem alinhavada, né? Prudente é que se prepara antecipadamente. Olha que bênção. O que Deus quer de nós? Diga assim: prepara antecipadamente. Amém, irmãos? E depois, sensato. Então, o prudente, ele é sensato. E nós temos visto nesses dias, nesses últimos dias, acontecer na nossa vida, no nosso país. Nós já temos uma tendência no Brasil, eu digo que uma tendência maldita. O brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora. Isso é verdade ou mentira, irmãos? Pura verdade. É uma maldição, e eu vejo que é um comportamento cultural muitas vezes, mas ele tem se infiltrado na igreja, no povo de Deus. E olhando essa questão de nécios, nós precisamos pensar quantas vezes nós deixamos de ser inteligentes, sendo que nós podemos ser. Nós não pensamos que todo atraso, toda enrolação, toda procrastinação nos leva a perder coisas. Você atrasa para o culto, você perde um pedaço do culto. Você perde de escolher um lugar. Você atrasa no seu trabalho. Você pode ser até mandado embora, você perde algumas horas. Contas, se eu atrasar uma conta, o que eu pago? Juros. Às vezes, se eu atrasar minha conta de água, de luz, dependendo de quantas, vai ser cortado, depois eu tenho que pagar para religar. Então, tudo que nós deixamos para depois, tudo que nós procrastinamos, tudo que nós nos tornamos nécios, que é geralmente uma maldição no nosso país, e que precisa ser quebrado primeiro em nós, como povo de Deus, amém? Nós levamos prejuízo. Nós perdemos com isso. E às vezes nós achamos que estamos levando vantagem. A pessoa que às vezes deixa de fazer o que tem que fazer na hora certa, ela prejudica depois o seu descanso. Vocês já viram aquele negócio de sempre deixar para depois? Depois eu faço. Tem que arrumar isso aqui. Depois eu arrumo, né? Eu tenho que atender aquela pessoa. Depois eu atendo. E vai deixando. E aquilo vai enrolando. A pessoa vai enrolando e aquilo vai embolando, vai virando uma bola de neve. Então nós precisamos ser prudentes. Amém? Diga assim: eu devo ser prudente. Olha que interessante, Deus está nos chamando a nos preparar antecipadamente para as bênçãos e para a volta dele, amém? Amém, Frank? O Frank ficou lá em cima hoje, está longe de mim hoje. Nós precisamos nos preparar antecipadamente, e nós vamos meditar nessa parábola, o que Deus nos ensina através dela, porque nós temos uma mania de deixar tudo para a última hora. Deixa para a da última hora. Aí depois nunca cumpre seus compromissos. E uma outra coisa, irmãos. Quem geralmente não cumpre seus compromissos na hora certa, da maneira certa, ele tem uma aparência de mau caráter. Ele tem uma aparência de pessoa que não cumpre o combinado. Ele tem uma aparência de pessoa que não tem uma postura correta. Então, nós, como servos de Deus, não podemos agir assim. Amém, irmãos? Não podemos ser nécios. Não podemos deixar as coisas nos dominarem. E uma coisa muito, muito séria que a gente tem visto nesses dias, que as pessoas estão ficando tolas, acreditando que são espertas. As pessoas estão virando nécias, crendo que estão fazendo a maior vantagem. Igual a gente vê menino na escola, né? Agora está um negócio que eles estão achando que eles estão levando a maior vantagem. Que delícia, vou para a escola só uma semana por mês. Quem não achou bom? Conta a verdade para mim, né? E às vezes até os pais, é bom mesmo, porque daí eu não preciso levantar cedo.
E aí o que está acontecendo? As pessoas vão ficar mais ignorantes, menos cultas, menos disciplinadas, e isso estão achando que é uma grande vantagem. Diga assim: não convém que seja assim com os servos de Deus. Amém, irmãos? Então você que é pai, que é mãe, discipline o seu filho. Discipline o seu filho, mas para disciplinar o seu filho, você tem que ser disciplinado. Você tem que ter uma postura correta para ter autoridade. Então eu estou me detendo nessas coisinhas aqui para a gente começar. Aqui nessa parábola, Jesus usou uma descrição do casamento judaico. É típico. Então o que acontecia? Tinha as amigas da noiva. O seu casamento foi assim, né, Júnior? O casamento do Júnior e da André foi assim. Elas ficaram tudo guardadinhas lá, as meninas. Os meninos guardados para lá, não foi bem? E aí, de repente, eles vieram ao encontro. Então é assim, ó, mais ou menos assim. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, oi, desaforo, na casa da noiva. Lá a noiva esperava com suas damas de honra, que são as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas, para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. Então essa parábola, ela faz uma comparação. Era a realidade daquele povo, a cultura daquele povo. Amém, irmãos? Só que o Senhor, Ele nos ensina muitas coisas aqui. E nós vamos aprender nessa noite. Amém? Quem está disposto a aprender, diga amém. Então, eu quero te dizer uma coisa, eu não estou vendo tua boca, mas você faz carinha de quem quer aprender, porque vai ser benção para você e para mim, amém? Deus ministrou o meu coração nessa tarde, e eu falei para o Maurício assim, hoje à tarde, até eu acho que ele não entendeu muito bem, falou: a mulher está ficando doida. Eu falei: bem, pai para o céu, eu vou ter que melhorar tanto. Ele falou: ai, que novidade. E aí eu comecei a meditar nessa parábola, eu falei: gente, porque eu vou falar para vocês, irmãos, nós precisamos melhorar muito para a gente ainda ficar mais ou menos bom. Nós ainda precisamos melhorar muito. Porque o céu é um lugar para pessoas que aceitaram a correção de Deus, que aceitaram a transformação de Deus sem fazer beiço. Tá bom? Então melhora a carinha e vamos lá. A primeira coisa que eu quero ver nessa parábola, que eu meditei aqui, comecei a reparar, falei: gente, presta atenção, filho. Estavam todas, as inteligentes e as burrinhas, tudo junta. Todas tinham lâmpadas. Diga assim: todas tinham lâmpadas. Amém, irmãos? E todas tinham azeite. Diga comigo: todas tinham azeite. Agora, as sábias, elas tinham azeite de sobra. As sábias tinham azeite sobrando. E nessa noite nós vamos ter que buscar esse azeite de sobra. Nós vamos ter que buscar a comparação do azeite à unção, essa unção de sobra. Porque nós não sabemos quando vem o noivo, amém? E a primeira coisa que eu quero meditar com você, as lições dessa parábola. A primeira lição é que as aparências enganam. Diga comigo: as aparências enganam. Nós temos muito costume hoje na nossa cultura de olhar a aparência, né? A gente fica reparando as coisas. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que as 10 tinham lâmpadas, sim. Se você olhasse as 10, elas eram muito parecidas, você não ia saber separar qual era nécia, qual era prudente, porque elas estavam todas na mesma posição. Todas dormiram, porque o noivo demorou, e elas estavam todas juntas. Até aí, tem alguma diferença? Não tem, não tem. E hoje nós vivemos isso, realmente é muito difícil separar o joio do trigo, e é só o Senhor quem vai fazer. Porque aí, na hora que apareceu quem que era quem aqui, foi a hora que o azeite estava quase acabando. Foi na hora que o noivo estava para chegar. Aí fez a diferença daquele que era sábio e daquele que não era. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos. Muitas coisas têm acontecido no meio do povo de Deus. Muitos estão travestidos de espiritualidade. Muitos estão buscando e parecendo que são sinceros, sábios, prudentes. Mas na hora do vão ver, vai aparecer. Diga assim: Deus conhece
o joio e o trigo. Amém, irmãos? Você quer ser trigo ou joio, irmão? Amém. O trigo se dobra. O trigo dá fruto. E aqui eu vejo uma coisa muito séria, que às vezes nós pensamos, nós olhando tudo isso aqui, a gente pensa, nossa, mas que falta de como que eu posso dizer assim, de compaixão dessas virgens sábias, prudentes, de não repartir a unção, mandar as outras irem comprar. Elas estavam preparadas para a vinda do noivo. E essa unção nós conseguimos na presença de Deus. Às vezes as pessoas começam a pensar que pode se conquistar de qualquer maneira e acham que vão viver a vida inteira de aparência. Mas na hora que o Senhor voltar, não vai dar tempo, não vai ter jeito de fingir mais, não vai ter jeito de fazer de conta que é crente, não vai ter jeito de fazer de conta que é diferente, porque as máscaras vão cair. Diga assim: Deus conhece o meu coração. Amém, irmãos? E Ele não é justo, Ele não deixa o intruso entrar. Ele não é injusto, Ele não deixa o intruso entrar. E às vezes nós começamos a pensar, às vezes chegamos até a pensar hoje em dia, mas como que Deus não está vendo isso? Tanta barbaridade, tanta coisa errada acontecendo dentro da igreja. Deus está vendo tudo isso. Só que às vezes nós não percebemos. Ou às vezes nós achamos que nós somos daqueles que podemos fazer de conta que somos sábios, prudentes, e não somos. Vai chegar uma hora que vai aparecer tudo. Então nós precisamos de conserto hoje, amém? Diga assim: eu devo ser prudente. Uma outra coisa que eu aprendo, uma outra lição com essa parábola, é que as lâmpadas apagaram. Aqui fala, olha aqui no verso... Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, no verso, eu acho que é verso 13, não sei, eu não marquei aqui. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. No final, quem não tiver a comunhão, vai aparecer muito claramente, porque não vai conseguir nem orar. No final, quando estiver chegando o final que nós já estamos vivendo, as pessoas não conseguirão mais estar em comunhão. Por isso é tão difícil as pessoas priorizarem a vinda à igreja. Por isso você prefere às vezes trabalhar. Por isso no dia do culto te dá dor de cabeça. Por isso no dia do culto te dá dor na coluna. Por isso no dia do culto acontecem incidentes na sua casa. Por isso. Porque o inimigo quer que a gente não receba a porção que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque na hora que o trem apertar, na hora que começar a demorar, vai acabar a unção. Vai acabar porque tem pouquinho. Vai acabar porque não buscou. Vai acabar porque foi raso. Porque foi pouco inteligente. E olha o Nécio, não é muito inteligente, ignorante, foi irresponsável. Pastora, você está me chamando de tudo isso? Não, você vê se você pode ser chamado disso. Porque às vezes nós pensamos que estamos abafando, dando desculpas, disfarçando, fazendo mais ou menos, pegando isso aqui de óleo. Mas na hora que todo mundo olha, fala, nossa, tudo igual, olha que bênção. Mas vai acabar. Aquilo que não é profundo, não permanece. E eu vejo nelas aqui, acabou, estava apagando. Aí nessa hora já começava a diferença. Diga assim: Jesus conhece o meu coração. Amém, irmãos? E uma terceira lição que eu vejo: o azeite não pode ser obtido por esforço humano. Diga assim: eu devo buscar as coisas espirituais. Amém? Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A Bíblia fala claramente. Às vezes nós tentamos na força do braço. Eu vejo que elas tentaram de toda maneira, elas perceberam que o noivo estava demorando e tentaram comprar azeite.
A gente vê assim que no final aqui, elas terminam batendo na porta, olha aqui, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E olha aqui, mais para frente, mais tarde, diga comigo, mais tarde. Será que você é o do mais tarde? Será que você é o do mais tarde? Deixa para depois, faço quando der. Mais tarde, chegaram as virgens pouco inteligentes. Olha isso. Clamando. Sabe o que é clamor? Diga assim, pedido em alta voz. Elas estavam berrando. Elas chegaram gritando às pouco inteligentes, que fizeram as coisas mais tarde. E depois o que aconteceu com elas? Elas clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu acho que elas pensaram, eu me esforcei. Até agora eu estava aqui esperando. Eu me arrumei. Eu coloquei óleo na lâmpada. Eu tive o esforço de ir lá buscar para comprar mais. Senhor, abre a porta, eu não posso ficar de fora. Mas adiantou? Não. Olha o que ele respondeu. Em verdade digo que não vos conheço. Então, às vezes, nós pensamos que podemos na força do braço, começamos bem e depois relaxamos no final. Nós começamos com muita entrega, com muito fervor, e depois nós achamos, já não é tão importante eu estar em todos os cultos, já não é tão importante eu ter a comunhão do discipulado, já não é tão importante eu ajudar as pessoas, já não é tão importante eu orar, tá bom assim. Foi isso que elas fizeram. E o que aconteceu com elas? Elas ficaram de fora. E sabe o que é ficar de fora, irmãos? É ir para o inferno. Não tem o meio termo. Não tem o passar paninho. Ficaram de fora. E aqui eu vejo que elas se esforçaram, mas não foi da maneira como deveria ser. Diga assim, eu devo buscar o poder de Deus na minha vida. Amém, querido? E uma quarta e última lição que eu aprendo. A lição principal. Vigiar. Olha nesse último versículo 13 aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Diga assim, não sabemos o dia nem a hora. Amém? Quem aqui gosta de esperar? Levanta a mão. Você gosta de esperar, Patrícia? Duvido. Quando você estava grávida, que você dormia sentada, sem respirar? Chegava no último mês, vai dormir sentado sem respirar. Porque vai aqui o nenê. É bom esperar? Olha uma coisa que eu quero dizer para você, que você guarde no seu coração. A maneira como eu vigio é muito importante. Ela vai fazer com que eu espere e consiga entrar, ou que eu não consiga. A vigilância prudente. Diga comigo, vigilância prudente. Olha como é importante. É aquela que nos prepara para uma longa espera. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus está demorando. E nós nos cansamos de fazer direito as coisas. Nós nos cansamos de fazer a excelência. E começamos a relaxar. Quando você está na fila do banco, vamos te dar um exemplo. Você chega no banco, é atendido rapidinho. É assim? Hoje não pode nem entrar. Tem que ficar 1,5 metro, igual os meninos aqui na fila da escola. Gente, que belezinha. Eu vou falar para vocês que eu estou surpresa de uma maneira muito boa com as crianças, né, Denise? Eles estão, coisa mais linda. Eu falei, esses meninos 1 ano em casa vai matar nós de nervo. Eu não vou nem ficar ali, senão eu bato e não pode bater na escola. Gente, vocês não têm noção que gracinha. Eles não estão dando trabalho. Nesse sentido de distância, eles estão muito oprimidinhos, né? Eles precisam ficar mais alegrinhos. Mas glória a Deus. E na fila do banco, quando você começa a esperar muito, alguns desistem. Eu fico torcendo quando eu estou lá para alguém desistir.
você passar na frente, não é? E quando você vai estar no drive, que você vai comprar comida, morrendo de fome, desesperado, menino chorando dentro do carro. É bom esperar? Ninguém gosta de esperar. Só que a maneira como eu espero é o que faz a diferença na minha vida. Às vezes nós esperamos de uma maneira sem vigiar. Às vezes nós esperamos murmurando. Às vezes nós esperamos cedendo à vontade do inimigo. Às vezes nós esperamos abrindo mão daquilo que nós já conquistamos. E aqui eu vejo nelas, elas esperaram, todas esperaram. Todas estavam com suas lâmpadas. Todas estavam ansiosas pela vinda do noivo. Todas dormiram na hora que elas ficaram cansadas, porque ele demorou, uma demora aparente. Mas aquelas que estavam no centro da vontade de Deus, aquelas que fizeram tudo com antecipação, com sabedoria, com unção, elas conseguiram estar atentas e prontas para a hora que o noivo voltou. Então eu vejo essa questão de vigiar, irmãos. Às vezes a demora que a gente acha que Jesus não volta, que as coisas estão demorando às vezes nessa situação que nós estamos para melhorar, que as coisas estão demorando para se acertar, e a gente fica naquela ansiedade, né? Esses dias o nosso prefeito fez a mesma coisa que o outro, não muda, né? Muda, como é que é? Muda a coleira, mas a cachorrada é a mesma. E aí o que aconteceu? E abre tudo, fecha tudo. E o povo vai ficando irado. E o povo vai ficando ruim. E o povo vai ficando imprudente. Você sai na rua, parece um bando de louco, até no trânsito. O que está acontecendo? O inimigo está querendo tragar as vidas dessa maneira. Diga assim, eu preciso vigiar. Para de conversar. Quem está conversando ali que eu estou vendo? Nós precisamos vigiar numa questão, porque Deus está vendo tudo isso. Deus está sondando o nosso coração nesses últimos dias. E nós achamos que somos, assim, a última bolacha do pacote, quebrada. O zelo temporário nós temos. Nós temos um zelo assim, eu estou orando essa semana que vem eu já não estou. Estou esperando o Senhor em santidade esse mês, o mês que vem eu já não estou. Estou amando meus irmãos esse mês que vem estou odiando meus irmãos, blasfemando, murmurando, reclamando. Precisamos manter a vigilância, amém? Diga assim comigo, Jesus está voltando. Mas diga assim, não sabemos o dia nem a hora. Amém, irmão? Então busque unção de sobra, querido. Busque unção de sobra, porque senão pode te pegar despercebido. Busque a presença de Deus de sobra, para que você possa ter sobrando, para que você possa ter em abundância. Aqui eu vejo uma questão dessas virgens nécias, elas ficaram apavoradas, e nós estamos vivendo dias de pessoas apavoradas. Está uma moda agora, como é que é o dialeto, surtando. As pessoas estão apavoradas. E realmente esse vírus está chegando em todas as casas. Raramente uma não chegou. E o difícil não é o vírus, o difícil é a imprevisibilidade. Você não sabe se vai pegar forte, fraco, vai morrer, vai ficar vivo. Então o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender que se eu faço com antecedência, se eu sou sensato, se eu sou sábio, se eu sou prudente, se eu estou na presença de Deus, eu não preciso me apavorar, porque eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho de sobra a unção que vem de Deus. Amém, irmãos? Diga assim, eu preciso me preparar, vigiar e orar. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 13. Estou quase acabando. Lucas 13, 22. Amém? A porta estreita. Eu gosto disso aqui.
Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: olha essa palavra, esforçai-vos. Diga comigo, esforçai-vos. Por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. E eu vejo também nessa parábola algo muito maravilhoso, que o Senhor nos dando a chance, sabe, a chance. Só que tem uma palavra nessa parábola que eu creio que nós precisamos aplicar nesses últimos dias: esforçai-vos. As pessoas estão tendo muita dificuldade hoje em dia de se esforçar. A falsa teologia da graça tem deixado as pessoas de uma maneira que elas só querem direitos. Elas não entendem que tem uma parte que é delas. Elas não entendem que Deus faz o impossível, mas o possível é para mim. Diga assim: eu devo me esforçar. Agora, se esforçar, irmão, não é andar na carne. Se esforçar não é na força do braço. Se esforçar não é sair arrebentando com todo mundo. Não é isso que é se esforçar. Sabe o que é se esforçar? Se esforçar para ter a presença de Deus na sua vida em todo o tempo. Se esforçar para não blasfemar contra Deus. Se esforçar para, no meio do caminho, como essas virgens, não se tornar carnal. E não ser deixado de lado pelo Senhor, deixado de fora. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos entender que o caminho é difícil. O caminho até o céu não é florzinha e coisinha linda e docinho. Não é. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o inimigo tem ódio disso. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Sabe por quê? Porque o diabo, se ele pudesse, ele te rebentava. Se ele pudesse, ele acabava com a tua vida em 1 segundo. Ele não pode, pelo sangue de Jesus que está sobre você, pelo nome de Jesus que você declara que é Senhor da sua vida. Por isso o esforço é necessário. Esforçai-vos. E que nessa noite nós possamos pensar, de que lado nós estamos? Qual tipo de virgem nós somos? Aquele que se prepara antecipadamente e é sensato? Aquele que está se preparando com muito zelo para ir para o céu e ser reconhecido pelo Senhor? Ou aquele que não é muito inteligente e que é ignorante e que é irresponsável e que faz as coisas para o Senhor de qualquer maneira? Que nós possamos pensar, é tempo. E tem uma promessa de Deus em Êxodo, eu queria que você abrisse comigo. Êxodo 23, 22. Êxodo capítulo 23, verso 22, comecinho aí da sua Bíblia. Achou aí? Gênesis, Êxodo. Isso é facinho. Êxodo 23, 22. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo
o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Ai, não tem inimigo, sou uma coisa muito calma. O maior inimigo é o diabo, querido. E o Senhor fala aqui, se diligentemente a gente ouvir a voz dele e obedecer, ele vai cuidar de tudo. Ele vai defender a nossa causa. E no final ele vai nos reconhecer. Amém, irmão? Por isso nós precisamos buscar a unção de Deus. Eu fico impressionada quando a gente propõe alguma coisa que os irmãos não conseguem entender. Segunda-feira oramos pelo perdão de Deus sobre a nossa nação. Sobre o mundo até. Abre a inscrição. Tinha 70 pessoas aqui. Podia ter mais 50. E você reclama porque nós estamos na fase vermelha. Você tem que reclamar porque você é nécio. Reclama aí porque você é nécio. Pouco inteligente, ignorante e irresponsável. Porque a primeira coisa que nós devemos nos dedicar é a comunhão com Deus e a oração. Se eu não faço isso, não tem como eu vencer as outras coisas e ter unção até Jesus voltar. Diga assim, Jesus está voltando. Amém, irmãos? E aqui em Colossenses, abre esse último, pode subir bem, último versículo. Só mais um. Colossenses 4. Lá para frente, olha no índice se você tiver dificuldade. Colossenses 4:2. Eu vou ler essa tradução aqui que eu achei melhor do que a revista atualizada. Colossenses 4:2 diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Escreva esse versículo e prega onde você fica mais na sua casa ou no seu trabalho. Pregue isso aqui, para você lembrar o que precisa, para não ser chamado de nécio. É gostoso alguém chamar você de ignorante, pouco inteligente, burro e irresponsável? Eu não acharia bom se alguém me chamasse disso. Você ia achar, Glaucio? Ainda mais você é braba que é uma onça. É braba, Anderson? É, né? Eu sei. Eu conheço. Gente, é bom ouvir isso? Não. Agora, olha aqui uma receita de sucesso, de bênção, que aí nós vamos ser prudentes. Dediquem-se à oração. Diga assim, oração. Amém, irmãos? Estejam alertas, diga vigiar. E depois sejam agradecidos, diga agradecer. São 3 coisas que nós temos muita dificuldade de fazer. Nós temos muita dificuldade de fazer. Nos dedicar à oração. Dedicar é você gastar tempo. Você ficar um tempo fazendo bem feito. Eu me dedico ao meu trabalho, eu me dedico ao meu estudo, eu me dedico à minha família. Você se dedica à oração como você se dedica ao seu estudo, ao seu trabalho e à sua família? Depois, estar alertas, vigiar. Presta atenção no que você fala, presta atenção com quem você anda, presta atenção no que você escuta, presta atenção no que você faz. E depois, seja agradecido pelo que Deus já fez na sua vida. Comece a entender como é lindo pessoas gratas. Pessoas que sabem agradecer. Ontem nós fomos orar com um casal e eles estavam lembrando coisas de 20 anos atrás e agradecendo. E todas as vezes que a gente conversa com eles, eles agradecem a dedicação que nós tivemos a eles e hoje eles colhem os frutos. E eu acho tão lindo isso, porque tem gente que agradece te dando um chute. Tem gente que agradece falando mal de você. Tem gente que não sabe agradecer nem a Deus e nem as pessoas. É bom ajudar alguém que não é grato? É bom ajudar ingrato? Você já passou por isso, eu já passei por isso, né, Romildo? Não é fácil. Você faz, dedica, aí depois a pessoa vem e te trai.
Eu quase não vivi isso nesses 20 anos de igreja em Franca. Quase não. Então, irmãos, nós precisamos entender. Jesus está voltando. As nossas lâmpadas têm que estar cheias. E nós temos que ter ainda uma reserva. Por isso, aproveite esses dias que Deus está preparando. Para você estar lindo, adornado, purificado para ir para o céu. Porque na hora que ele chegar não vai dar tempo de pensar em pedir perdão. Na hora que ele chegar não vai dar tempo de pensar em consertar as coisas. Não deixe para a última hora. Você que tem mania de atrasar, você que tem mania de fazer tudo na última hora, tome cuidado. Você é um sério candidato ao inferno. Você é um sério candidato ao inferno. Guarda isso no seu coração. Porque nós precisamos vigiar e orar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você pensasse qual é a sua dificuldade hoje. Gostaria que você pensasse quais são as coisas que podem te tirar do céu. Gostaria que você pensasse como está a unção do Senhor na sua vida. Eu gostaria que você pensasse como está a sua vida de comunhão com Deus, de oração. Eu gostaria que você pensasse como você tem agido nesses dias. Como uma pessoa que se prepara antecipadamente. Como uma pessoa que é sensata, prudente. Ou como uma pessoa que é pouco inteligente, que é irresponsável. Que nessa noite o Espírito Santo possa nos visitar. Que o Senhor possa nos restaurar. Eu preciso de mais de mudança. Eu não sei o que você precisa, irmão. Eu não sei qual área da sua vida precisa ser curada, liberta, transformada. Eu sei a minha. Mas Deus sabe a minha e a sua. Então nós vamos nessa noite pedir a Ele que Ele venha nos abençoar. Senhor, nós queremos clamar a Tua bênção, a Tua capacitação, a Tua graça, a Tua unção sobre nós, para que nós possamos fazer aquilo que é necessário, para que nós possamos nos preparar antecipadamente para ir para o céu, para encontrar com o Senhor e reinar contigo. Senhor, nós queremos clamar, vem sobre nós, nos purifica, nos restaura, nos unge, Senhor, nos fortalece. Senhor, cura a nossa boca, que nós possamos agradecer mais e murmurar menos. Que nós possamos, Senhor, entender que a verdade é o Senhor e não ser donos da verdade. Que nós possamos entender todas as coisas necessárias para que sejamos recebidos, aceitos pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar. Se aproveita pensando. Vai pensando, irmão. Aleluia. Aleluia. Até tocar.